Boa noite. Na live de hoje eu vou estar comentando acerca dessa situação geopolítica envolvendo os Estados Unidos e Venezuela e também o Brasil. Eu vou dar minha opinião e trazer algumas informações importantes. Boa noite você que está chegando aí no Instagram. Boa noite você que está chegando aí no YouTube. Essa live também vai para o YouTube. Bom, pessoal, a situação realmente está se intensificando. Agora os Estados Unidos enviou a submarino nuclear para a Venezuela. E parece também que foi mais um navio. Mais um navio também. E deve chegar nos próximos dias. E realmente o Trump está querendo impedir ali a ligação do regime em relação ao narcotráfico que se sucede, estava sucedendo, se sucede ali no Caribe, enviando drogas para os Estados Unidos. Alguns comentam que eles apenas querem ali desarticular, destabilizar ali o tráfico dessas drogas. Mas para os Estados Unidos enviar ali os navios, as fragatas, e também tem enviado agora o submarino, que deve chegar nos próximos dias, na próxima semana. Isso indica que eles estão se preparando. Os comentários estão comentando muito, e eu também tenho até essa opinião semelhante de que se vai haver ali um apoio, eles comentam sobre isso, o apoio dos países aliados, como China e Rússia. Mas os Estados Unidos está, de certa forma, se preparando, porque ali também vai ter essa desarticulação. Ali vai enfrentar ali esses navios, esse tráfico que ocorre ali no Caribe, que é o narcotráfico. E tudo indica que ele pode adentrar ali ao país que tem ali o seu regime movido pelo narcotráfico, que é o narco-estado, Boa noite, Isaac, fique à vontade. Então, pessoal, para quem está interessado realmente nessa situação da geopolítica, porque você não tem ideia quanto que isso é importante, inclusive nessa questão profética, é importante nós olharmos para essa situação que está acontecendo hoje, porque muitas coisas que estão acontecendo hoje é um prelúdio que está por vir futuramente, tá? O palco está sendo desenhado, preparado, entende? O palco está sendo preparado. Para quê? Eu vou estar comentando no decorrer. Então, essa situação está sendo intensificando. O Trump, os Estados Unidos estão se preparando aí para, então, desarticular esses regimes, esse narcotráfico que se sucede na América Latina, porque a esquerda, de certa forma, ela tem um envolvimento com o narcotráfico, Tem esse envolvimento, e isso eles passam a controlar esses cartéis, entende? E é considerado sim um terrorismo. Eu considero terrorismo não é de hoje, não é porque agora estão comentando sobre isso. Há anos atrás eu já considerava isso terrorismo. E a situação é muito séria, então a qualquer momento ele pode ir lá. Informações também que serviços inteligentes já estão monitorando ali a rota, a tentativa de fuga possível, do Maduro. Então eles já sabem ali a rota, Eles já estão monitorando o Maduro. E eu acredito que os serviços inteligentes já ficam articulados precisamente para isto. O Maduro queria fugir, e eu acredito que ele não vai conseguir fugir.
Então ele quer desarticular, porque lá é movido, lá é um narcoestado que é movido, que é sustentado pelo tráfico, pelo narcotráfico, que manda drogas através desses cartéis para alguns países, inclusivamente da América Latina, inclusive também os Estados Unidos. Tá? Isso é muito sério. Onde eu comentei, se você chegou agora na live anterior, sobre o risco do país levar uma sanção mais severa e também vamos dizer assim, um embargo tecnológico com a compra de chips. Então, se você chegou agora e assiste a live, também comentei sobre esse risco de ocorrer esse embargo para que o Brasil não venha comprar os chips americanos. Comentei na live anterior, tá? Essas sanções, esse embargo tecnológico aí. E agora, o que nós estamos vendo é essa questão também do poder das Big Techs, protegendo ali as Big Techs. Inclusive, ele quer interferir nessa questão vamos dizer assim, do controle, e porque o Trump, ele entrou, os seus, né, inclusive do Vale do Silício e tudo, ajudaram muito no seu governo, ajudaram muito, investiram para que o Trump entrasse. Então ele tem esse apoio desses CEOs das Big Techs. Ele agora quer proteger as Big Techs. Inclusive o Elon Musk também investiu mais de 250 milhões, mais ou menos 250 milhões na campanha do Trump. E os Estados Unidos já estava sendo implodido de dentro para fora, sendo implodido, né? Economicamente, aquelas fraudes que fez o Biden entrar, que foi colocado, e não era só ele que estava controlando lá, né? O Obama estava por trás disso tudo, né? E tudo isso que aconteceu também em outros países, e o país que você conhece também que teve fraude. Pensa bem que você vai entender. Pensa bem que você vai entender outro país também que teve fraude eleitoral, que eu já imaginava antes, tá? Isso realmente é a realidade desse cenário aí que nós estamos presenciando hoje e as consequências. Então, pessoal, o Brasil, por estar também querendo controlar, está influenciando essas empresas aí das Big Techs, essa regulamentação das Big Techs, quer regulamentar, isso também conduziu o Trump, as empresas a agir com as sanções, porque tem a ver com a liberdade de expressão, e toda essa situação que eu comentei na live anterior também, do processo de desdolarização, que é a ideia deles, né? Eu comentei na live também, mas aqui eu estou falando para que isso também tem muito a ver com a posição que o Trump está tomando. O Brasil não só está contrariando os Estados Unidos, como também Tel Aviv, outro país, um dos países mais poderosos do mundo, no campo militar, embora os Estados Unidos ajudem Tel Aviv, mas é poderoso. É um país pequeno, mas é um país poderoso, que não vai ser totalmente destruído, não vai. Isso é profético. Então, no campo bélico, militar, estruturas de defesa, mas os Estados Unidos também dá um suporte, né? Uma logística concernente a isto, a esse acordo. Então, meus caros amigos, a situação é muito delicada. Além do Brasil estar afrontando os Estados Unidos, recebendo as tarifações, também Tel Aviv. E é uma batalha comercial sem precedentes na história internacional. Isso é uma batalha comercial sem precedentes na história comercial. E os fatores, o resultado disso são as consequências aí trágicas que podem aumentar, dependendo
desses embargos. Pra você ter uma ideia, eu volto a repetir, um embargo tecnológico no Brasil vai fazer com que ele retroceda e fique isolado, porque vai impactar empresas automobilísticas, indústrias, desenvolvimento com a IA, empresas, né, que estão abrangendo essa questão de tecnologia. Isso vai impactar severamente. Vocês têm uma ideia? Se a exportação de café, soja, que são primordiais para a economia do país, café, soja, carne, ok? São cruciais para a economia do país. E há muitos comentários, e obviamente desses comentários eu extraio a lógica de que isso foi proposital. A esquerda ela quer a todo momento afrontar aos Estados Unidos, cujo propósito é manter ali, vendo isso como uma desculpa do que está acontecendo, para articular o seu poder. Entende? Então, usando a narrativa de que eles estão sendo confrontados, estão sendo tarifados nesse processo todo, para dar a entender que eles estão apenas ali agora tendo que se defender, sendo que foi uma provocação, foi uma afronta que ocorreu, começando pelo processo de querer desdolarizar, né? E é óbvio que o intuito dessas mentalidades concernentes à esquerda é venezualizar o país. Entende? Porque um país passando por várias sanções, retrocedendo economicamente, perdendo ali uma base fundamental dentro da economia, que são a importação desses alimentos que eu falei. O aço também é primordial, o aço, né? A carne, o café, a soja é primordial. Isso vai afetar drasticamente o país. Essa situação dos bancos, que estão sofrendo sanções pela lei Magnitsky, e isso é muito sério. Isso aí poderia comprometer muito, porque os bancos estavam na sinuca de bico. O governo, membros do governo daqui, ministros estavam falando, estavam desconsiderando o embargo, e para que eles não acatassem essas sanções, e alegando que eles teriam que respeitar as ordens daqui, não a justiça, não acatar as leis da justiça de fora. Mas sendo que os bancos, de acordo com os fatos que ocorreram, precisa do SWIFT. O SWIFT não é daqui, o SWIFT pertence aos Estados Unidos. Entende? E justo ao fato, ele teve a razão de mover uma sanção, porque o SWIFT pertence aos Estados Unidos. Mas isso já perderam bilhões, né? Isso é muito sério. E o país, ele ficando cada vez mais frágil economicamente, com um controle ativo, mirabolante, um plano mirabolante, e visando os interesses dessa mentalidade da esquerda, uma mentalidade radical, vamos dizer assim, da esquerda, com certeza iria tornar o país próximo, em meses e meses, ao processo de venezualização. Ok? Para o Donald Trump, os países, não somente, até alguns especialistas comentaram, não somente a Venezuela, mas os cartéis, a América Latina, que tem esses cartéis, eles não querem, vamos dizer assim,
Eles querem desestabilizar esses cartéis, esse narcotráfico, para que não se torne uma potência inimiga, como está sendo. Então ele quer desarticular, não somente com a Venezuela, mas os demais da América Latina, e quem sabe também outro país aí, que se vocês forem prestar atenção, vocês vão entender do que eu estou falando. País esse que o governo está querendo apoiar o Maduro, apoiar um regime que está ligado ao narcotráfico, apoiar um regime que escravizou o povo e cometeu barbaridades, e que tem apoio do narcotráfico. Sendo que não é só eles que têm o apoio do narcotráfico. Tem países aí da esquerda que tem pessoas radicais da esquerda que também tem esse apoio. Mais uma vez, vocês vão adivinhar qual país eu estou falando. Qual país eu estou falando? Os governos também têm um rabo preso com tudo isso, que é apoiar a Venezuela. Então isso é muito sério, pessoal. É muito sério. Toda a esquerda, no tocante à questão radical, tem um apoio de certa forma, com o narco, né? Isso é extremamente sério. E não bastasse agora no Brasil, chegou o Alexandre Fisiológico. Vocês pesquisam aí o Soros, tem aí o filho do Alexandre Fisiológico que veio e eles querem a todo custo afrontar as Big Techs. São a favor realmente da regulamentação das Big Techs. Enquanto isto, do outro lado, o Trump apoia os opositores para defender ali as Big Techs. Big Techs essa que agora ele investiu também muito, bilhões, para os Stargates. Stargates que também vai fortalecer muito a inteligência artificial, favorecendo ali as Big Techs. E o campo tecnológico aprimorado, desenvolvendo, visando manter cada vez mais a soberania americana e concernente também a aceleração econômica, embora o país está com dívida, mas eles estão articulando para manter ali uma estabilidade econômica. E quando ele entrou nos Estados Unidos estava cheio de dívida, trilhões de dívida, assim como o Brasil está cheio de dívida externa. Como assim dívida, Jário? Porque tem os bancos federais, Federal Banco, Banco Federal Americano, que não pertence a eles, são de pequenos grupos, entende? Que detêm ali o controle ali das finanças, né? São os pequenos grupos do topo da pirâmide, vamos dizer assim. Que o Brasil também tem dívida para com eles, tá? Rothschilds, Rockefeller, Rothschilds, né? São as famílias aí. Então, pessoal, o buraco é mais embaixo, a situação é extremamente séria. Enquanto, de um lado, as pessoas ficam divididas, impulsionadas por uma ideologia sem usar o seu raciocínio, sem a sua capacidade de discernimento, ficam passivos, a operação psicológica está surtindo efeito, está manipulando muitas mentes, porque a operação psicológica também faz parte desse plano, a distração e a operação psicológica que conduz as pessoas ali a um desentendimento, a não enxergarem como deveriam. Isso faz parte do jogo. A geopolítica, ela muda, pessoal. Ela muda. Sempre está mudando constantemente. As ações, há um jogo, há um apoio. Eu falo jogo porque muitos perguntam, mas vem cá, a China não vai... As pessoas falam, a China não vai atacar, não vai proteger a Venezuela, a Rússia não vai proteger a Venezuela, nem a China, nem a Rússia. E por quê? Ele estaria preparado também para qualquer eventualidade? Sim. A função das Forças Armadas
ainda mais de um país de grande potência, uma das maiores potências do mundo, as Forças Armadas Americanas, é claro que eles vão estar preparados. Se de um lado ocorreu uma negociação, porque quando eles atacaram a Síria, indiretamente participaram os Estados Unidos e Israel. Mas os curdos, parece que é os curdos, né? Parece que é da Turquia e os outros grupos lá, patrocinados, Israel indiretamente atuou, para então estabilizar ali o regime do Bashar al-Assad. Os grupos se rebelaram contra o regime e o povo padeceu, inclusive cristãos lá, sendo mortos, sendo feridos, etc. Quem comentou isso até não esqueceu de falar novamente, de acordar sobre esse assunto das questões dos cristãos, né? Mas, pessoal, eu acredito que houve um acordo do Putin e o Donald Trump para que facilitasse essa desestabilidade, ok? Que mandou apoiar ali a Bashar al-Assad. E assim, na Venezuela eu não acho muito diferente. Eu acho que o Trump, quando conversou com o Putin, entraram nesse acordo para que o Putin não viesse a tentar proteger ali ou interferir nessa questão, de que os Estados Unidos viesse a pegar o Maduro. Porque realmente agora, quando o Trump entrou, eu já estava imaginando que isso podia acontecer. Só não imaginava que ia demorar. Porque o Trump entrou, ele ia querer o que? Estabelecer para manter a sua soberania, visando ali o controle e o combate desses países aí comunistas, porque tinha a ver com o narcotráfico, né? Todo esse controle aí. E agora isso pode ser realmente colocado em prática. Porque tudo indica que eles vão adentrar lá para pegar ali o Maduro. E então eu acredito que a China não quer, porque a China quer manter ali, embora inimigo dos Estados Unidos, mas tem essa parceria comercial, um precisa do outro, e o Putin também entrou no acordo, porque a China quer essa questão do domínio de Taiwan, e o Putin com essa situação que estava até o pescoço com Kiev. E isso, pessoal, é um jogo, são negócios. Então não vai se meter. Não vai. Porque eles querem negócios, eles querem manter ali o seu crescimento tecnológico, visando o aprimoramento ali, assim como a China está comprando cada vez mais alimentos das terras raras no Brasil, aumentou a compra. Se você não sabe disso, você sabe. No país aí que é rico, né? É explorado, e não é de hoje, visando através desses elementos aí fortalecimento dos veículos tecnológicos, essas baterias aí, computadores, para fortalecimento aí sistema com inteligência artificial, robôs, né? E também para o campo militar, a tecnologia sendo cada vez mais aprimorada de países aí de alta potência militar, visa cada vez mais aumentar, progredir no campo militar. Nunca se esqueça disso. E tem muito a ver também com a questão econômica. Então a situação é essa. Creio que eu trouxe essas informações. E muitos estão comentando sobre o futuro domínio tecnológico. Eu sempre trouxe minhas informações concernentes a isto. Vou trazer novamente, porque essa questão do domínio tecnológico, isso aí é real. Tem uma agenda em curso para também essa questão da tecnocracia. Tem um projeto que eles querem implementar de uma moeda onde vai ali ser implementado um controle social através, dando acesso a pessoas à compra, desde que ela venha a se regrar esse controle social. Está sendo desenhado, todo esse cenário está sendo desenhado, mas futuramente, na agenda do controle tecnocrático,
tecnocrático, igualitário, total, vai ser implementado no modelo de moeda. Entendeu? Vai ser implementado isso. Mas o que está acontecendo hoje na geopolítica são disputas de poderes visando a soberania de um país, visando o controle, visando desestabilizar sim o regime do narco-estado, porque muitos países da América Latina são narco-estado, que são controlados por essas forças, por esses terroristas, né? E visa isso. Mas futuramente, poderosos estão desenhando, estão articulando, estão jogando para submeter a tecnologia para um domínio. Eu vou comentar isso na próxima live para você não ficar com a cabeça confusa, tá? Para um domínio, ok? Então, o cenário está sendo preparado, o palco está sendo preparado, ok? A bússola profética, observe Israel, primeiramente Israel. Os fatos que estão acontecendo são importantes, mas você que está inteirado e quer continuar obtendo as informações proféticas, começa a observar o que está acontecendo em Israel. E outra pergunta, é normal isso acontecendo no país? Não, não é normal. O governo quer continuar assim, não está preocupado. O governo é o único governo da América Latina, praticamente, né, ou um dos governos que não quer conversar com o Trump, não quer negócio com ele. Não quer. Até o Putin e o Xi Jinping conversou com ele, entraram no acordo. Tivemos uma situação aí onde a China levou uma sanção, né, concernente aos chips. A China quer dominar Taiwan também para poder enriquecer com essa situação do chip. E a China recebeu essas sanções, mas a China também, em contrapartida, impediram ali a compra das terras raras com os Estados Unidos. E é óbvio que hoje os Estados Unidos têm muito mais poder de negociação do que antes. A sua potência, a sua articulação em negócios, implementação de controle ali de tarifas, isso dá o poder à nação americana e ao governo a mover ações e serem flexíveis nesse âmbito aí. Isso dá poder a eles sem sombra de dúvida. Os Estados Unidos hoje está muito mais poderoso, né? Está avançando esse poder porque tem ali a tecnologia ao seu apoio. Só que futuramente a tecnologia vai cair nas mãos daqueles que querem o mal, usando elas para implementar o poder de controle, onde eu vou comentar na próxima live, até comentei na live anterior, sobre o processo de transhumanismo, submetido a elementos orgânicos ao nosso corpo orgânico. Então são assuntos que pode parecer não ter a ver agora com as informações, mas tem, porque tudo isso que nós estamos presenciando são jogo de poder, de controle, e a economia e a tecnologia está sendo mais discutida do que nunca, porque nós estamos agora entrando para a Revolução 4.0. A revolução tecnológica essa tecnologia hoje que é a ferramenta primordial hoje para as resoluções, empresas, e primordial para os países se atualizarem para manter o fluxo da sua economia, porque tem a ver com as empresas. Então é um assunto hoje que vai continuar sendo discutido, vai continuar sendo analisado, meus caros amigos, e que é de grande importância. Nós vemos isso como uma faca de dois gumes, tá? Porque, repito, a tecnologia futuramente vai cair nas mãos de pessoas, hoje já está sendo idealizado por pessoas com má intenção, outras venham alertar sobre isto, outras têm medo de sofrer ali algo ou até morrerem
pessoas que estão envolvidas, mas futuramente vai ser direcionada apenas por um poder ou dois poderes que vão articular suas ações para esse domínio, ok? Para esse domínio. Então, eu vou agradecer aqui, a live vai ficar gravada. Fui breve, mas creio que as informações foram cruciais. E você sabe de outros países que eu falei, ok? Pensa direitinho que vocês vão entender o país. Vocês vão entender o país, ok? Que eu estou falando. Começa com B, que apoia um país, e tem país aí que você vê que tem esse apoio também do narco, né? Então, a rede, a gente está cada vez mais difícil de ser claro, enquanto nós temos a liberdade, ainda um pouco da liberdade que não sabemos até quando nós teremos. Então vamos aproveitar a liberdade, vamos ser construtivos nas informações, vamos tentar absorver aquilo que realmente é útil, que nos ajude não só no aspecto intelectual, mas com o aspecto espiritual, porque é quão importante esses assuntos, pessoal, para que nós, além dessa matrix que nós vivemos, enxergamos o que está por trás disso com pesquisa e informações, ok? Sabemos que é uma matrix, tudo é um jogo, é uma disputa, algo vai ser, vai haver ali uma resolução nessa questão do que tange a situações concernentes ali a pessoas que querem tomar direções ali radicais de esquerda. Sim, tem ali os lados positivos, sim, tem, porque tem a ver com a liberdade, tem a ver com todo esse massacre social que está havendo em vários países. Os Estados Unidos está seguindo esse modelo de rejeição, de atitude, de dizer basta, porque lá as pessoas estão sofrendo através dessas influências aí, a partir lá da América Latina e do Caribe, que eu mencionei, ok? Então vou ficando por aqui, a live vai ficar gravada e naturalmente eu voltarei com a próxima live. Tchau, tchau.